Boa tarde, turma 300. Tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre acréscimos e descontos. Nós vimos que o acréscimo é quando tem um aumento do valor do objeto, ok? Desconto nós vamos ver lá na frente. Então vamos inicialmente falar só sobre acréscimos. Mostramos que quando o acréscimo é sucessivo, você vai multiplicando os percentuais um pelo outro. Depois, multiplica pelo valor que aconteceu aquela venda, tá ok? E nós vamos ver mais detalhes aqui, ó, para o acréscimo sucessivo. Então, tem uma observação, ó, diz que quando os acréscimos são sucessivos, podemos realizar os cálculos da seguinte maneira. Então, nós vamos chamar PO da parcela, né, o valor inicial. E 1, e 2, e 3 e N são as taxas determinadas pelo banco, pela venda, por qualquer coisa, tá? E vamos pegar esse valor em percentual e dividir por 100. Aí torna decimal. Os valores obtidos após cada acréscimo denominamos de P1, P2, P3. Então, P0 é o inicial. O valor, por exemplo, de uma parcela inicial. P1, parcela 2, P2, parcela 3, e aí vai, até a última parcela que eles chamam aqui de PN. Para que eu encontre o valor dessa parcela 1, eu tenho que ter o valor inicial vezes 1 mais a taxa 1. Essa taxa 1 você vai trabalhar com decimal. Você pega o valor da porcentagem, divide por 100 e soma com 1. Depois multiplica com o valor do objeto. Se eu quiser o valor de P2, ó, a prestação 2, vai ser P1 mais, vezes 1 mais a taxa 2. E assim sucessivamente, até encontrar a última parcela. Então aqui ele diz que PN, ou seja, um valor que você não sabe quanto é, igual a PN menos 1, porque 1 menos 1 dá 0, que é o P0 aqui inicial, vezes 1 mais IN. P0 é igual a 1 mais I1, vezes 1 mais I2, vezes 1 mais I3. Aqui, ó, vários valores desses, vezes 1 mais IN. São determinadas parcelas. Se eu trabalho só com uma parcela, eu vou trabalhar só com um caso aqui, ó, taxa 1. Se eu tiver 2, taxa 2. Se eu tiver 3, taxa 3. Se eu tiver 10, taxa 10. E aí vai. E assim, o PN igual a P quando o N for igual a 1. É dado por P, que é a parcela, igual a P0, que é o valor inicial, igual a 1 vezes 1, tal. Aqui é só repetir, tá ok? Vamos ver um exercício disso aí, para que a gente memorize melhor. Então, diz aqui, ó, uma loja vende um produto pela internet e sob o preço do anúncio são acrescidos 3% de comissão para o site e 5% pela entrega. Sabendo que o produto custa R$30, determine o valor final do produto. Então, o valor do produto, que eles chamam aqui, ó, P de produto, R$130. Só que tem um acréscimo de 3%, que é a comissão do site, mais 5% pela entrega. O que nós vamos fazer? Pegar esse primeiro percentual, chamar de I1. E o segundo percentual, chamar de I2. Então, I1 é 3%, eu pego 3 dividido por 100, transformo em número decimal. Deixa de ser percentual e passa a ser decimal. Pego o I2, ó, que é 5, divido por 100, dá 0,05. Ora, mas o valor inicial é como se fosse 100%, tá ok? Então, o que eu vou fazer? Ó? Se eu dividir o 100, aí eu pego P igual a P0, fez aquela fórmula todinha, ó. Só que eu vou ter só dois casos, que eu tenho duas taxas. Então, P0, 130, 1 mais 0,03, que é o valor da taxa, vezes 1 mais 0,05. Se eu somar isso aqui, ó, 1 mais 0,03, eu tenho 1,03.
Se eu somar 1 mais 0,05, eu tenho 1,5. Como está multiplicando tudo, eu multipliquei primeiro aqui 1,03 vezes 1,05, dá 1,0815. Multiplicando 130 vezes 1,0815, eu tenho P do produto, que é igual a R$ 140,59. Praticamente aqui 140,60, né, centavos, se transformar em dinheiro, tá ok? Então, gente, como eu tive duas taxas acrescido no valor da venda, no caso era 130, veja que aumentou praticamente R$40,60, não, R$10,60 que aumentou, porque o preço inicial era de 130. Então, aquele 130 não está acrescido a taxa de entrega e a taxa do site. Então, quando você for comprar qualquer objeto pelo site, já pergunta se aquele valor é o valor total ou tem mais alguma taxa a ser incluído. Porque senão, na hora que você receber, você vai ter uma surpresa, né? De ter que pagar mais do que contratou, tá ok? Então, aqui, ó, o consumidor vai pagar 140,595 pelo produto. Pessoal, mas não tem 3 decimal. No cruzeiro não existe decimal. Mas se você for botar gasolina, tem 3 decimais. Quando você paga um cartão, entra pelo cano. Então, aqui arredondou para 140,60, tá ok? Esse é o preço do produto, que custava R$ 130, mas teve 5% pela entrega e mais 3% pelo site, tá ok? Vamos ver o segundo exercício. Uma certa loja estava vendendo uma blusa por R$ 75. Como estava se aproximando o Dia das Mães, 3 dias antes o gerente aumentou para 10% sobre o valor anterior, ou seja, 10% sobre 75. Tá? Véspera do Dia das Mães foi aumentado mais 7%. E no Dia das Mães aumentou mais 3,5%. Ou seja, dentro de uma semana aumentou 10, 7 e 3,5%. Determina o valor da blusa no Dia das Mães. Aí o aluno pode dizer assim, professor, mas isso é muito fácil. Eu pego 10, somo com 7, dá 17. Com 3 dá 21,5. Multiplico pelo valor, que é 75. Mas se você fizer assim, você também vai ter uma surpresa, porque vai dar errado. Vai dar menos se você somar os percentuais. Ó. Porque aqui são percentuais sucessivos, uma em cima do outro. Ou seja, o 3,5 já é em cima do 10%, que por sua vez em cima de 75%. O 7% é em cima do 10 e 75. O 3,5 em cima do 10, do 7, do 10 e dos 75 reais. Então, vamos ver como fica e vai ficar muito maior do que você somar um com o outro. Primeiro caso, quanto é a primeira taxa? 10%. 10 por 100 dá 0,10. Quanto foi a segunda taxa? 7%. 7 por 100 dá 0,7. A terceira taxa, 3,5. Então, fica 3,5 dividido por 100, dá 0,35. Agora, o que nós vamos fazer? Substituir naquela fórmula de P0 vezes 1 mais I. Lá. Ó, eu botei a fórmula geral e trabalhei só com as 3 taxas. Ó. 75 vezes 1 mais 0,10 vezes 1 mais 0,07 vezes 1 mais 0,035. Somei esses 3 valores aqui, ó. Eu tenho 1,01, tá? O outro 1,07 e 1,035. Multiplicando os 3 valores aqui, ó, 1,1 vezes 1,07 vezes 1,035, eu tenho 1,218195. Multiplicando 75, eu tenho praticamente 71,36. Então, esses cálculos aqui vocês fazem na munheca, porque na hora da prova não tem calculadora e não tem telefone. Tem que fazer na mão, é saber trabalhar com números decimais. E terceiro ano não tem mais porquê
ter dificuldade em fazer multiplicação com números decimais, tá ok? Então, essa é a resposta. Se você pegasse só a soma, ia dar 7% com 3, dá 10,5. 10,5 mais 5 dá 15,5, que dá 10 mais 7, 17, mais 3 dá 20,5. 20% de 75 vai dar 2 vezes 7, 14, 2 vezes 5, 10, vai dar R$15. Quanto deu aqui a mais? Ó? Era 75, foi para 90, deu praticamente 15, 16 reais. Ó. Então, deu mais do que se você só somasse. Então, sucessivamente, você não pode somar. Tem que aplicar uma em cima da outra. Portanto, a blusa custa R$ 91,36 no Dia das Mães, que uma semana antes custava R$ 75. Veja como é o comércio, né? Tá ok? Deu para entender? Ficou legal? Tá bom. Vamos para um terceiro exercício. Diz no terceiro exercício o seguinte, ó. Um pequeno produtor rural vende 1 quilograma de certa hortaliça por 1,25, ou seja, R$ 1,25, a um intermediário que a revende a uma central de abastecimento com um lucro de 30%. A central, por sua vez, vende a um supermercado que lucra 40%. E o supermercado revende ao consumidor que ganha 50%. Então, se você somasse aqui, ó, daria 30%, 70%, 120%. Olha o quanto não aumentou, né? Mas você vai ver que vai dar muito mais do que 120%. Por quê? Porque é juro sobre juro. É o que se chama de juro composto, né? Então, ó, resolvendo aqui, ó, dados do problema. Quanto é o valor inicial? 1,25 kg da hortaliça. Quanto é a taxa 1? A primeira taxa é 30%. Então, fica 30 sobre 100 dá 0,30. A taxa 2, 40, dividido por 100 dá 0,4. E a taxa 3, 50, dividido por 100 dá 0,5. Fazendo agora o problema, resolvendo, eu trouxe a fórmula geral para cá. Como nós temos 3 taxas, nós vamos trabalhar com 3 multiplicações. 1 mais 0,30, 1 mais 0,40 e 1 mais 0,50. Se você somar 1 mais 0,30, dá 1,30, tá bem aqui, ó. E 1 mais 0,40 dá 1,4. E 1 mais 0,50 dá 1,5. Multiplicando esses 3 números decimais, dá 2,73, ó. Tá ok? Multiplicado por 1,25. Fazendo essa multiplicaçãozinha aqui, ó, eu tenho o valor do quilo da hortaliça, 3,41. Quanto é que custava lá na roça? 1,25. Olha que aumentou muito mais do que 120%, tá ok? Então, gente, quando você tem várias taxas sobre aquele valor, tem que ser um em cima da outra taxa. E aí você encontra um valor maior do que o somatório das taxas. Deu para entender, gente? Não esqueçam disso aí, ok? Então, ó, portanto, o quilograma da hortaliça custará para o consumidor a importância de R$ 3,45. Ora, se fosse 100%, ia dar R$ 2,50. De R$ 2,50 para R$ 3,40 dá 90 centavos a mais. Então, aumenta em mais uns 30%. Tá ok? Em vez de ser 120, vai para uns 130%. Porque a soma não é direta. Tá ok, gente? Deu para entender ou não? Vamos só repetir aqui, ó. Nesse caso, ele vendia a hortaliça por R$ 1,25, lá na roça, né? O atravessador ganhava 30%, o supermercado ganhava 40% e o supermercado ganhava 50%. Fazendo tudo um em cima do outro, ó, 30 sobre 100 dá 0,30, 40 sobre 100 dá 0,40, 50 dividido por 100 dá 0,50. Agora nós vamos multiplicar todos eles entre si, ó. 1 mais 0,30 dá 1,30. 1 mais 0,40 dá 1,40. 1 mais 0,50 dá 1,50. Multiplicando 1,30 vezes 1,40 vezes 1,50 dá 2,73.
multiplicando 1,25 por 2,73, eu tenho R$ 3,41. É o valor do preço da hortaliça que custa para o consumidor final. Então, nós vamos parando por aqui. Como nós temos 2 aulas, a gente volta já já com a segunda parte, ok? Muito obrigado e até a próxima.